Olá pessoal, tudo bom? Esse é nosso trabalho de análise de estruturas para a UFRJ Macaé. O grupo é Arthur Miranda, Gabriel Lobo, Lucas Maltês e Vitor Florencio. O nosso trabalho consiste em calcular as envoltórias de momento fletor e esforço cortante de uma estrutura, que essa aqui a gente dividiu ela em seções transversais para o cálculo da envoltória, vai de A a G. Nossa estrutura tem uma carga permanente de 25 kN distribuída e uma carga móvel, trem tipo, que vocês podem ver aqui. Bom, vamos começar calculando os esforços devido à carga permanente na nossa estrutura. Na nossa estrutura, como vocês podem ver, nós calculamos o grau de indeterminação e ela é uma estrutura isostática. Bom, os cálculos são relativamente simples, então nós não vamos expor aqui, mas nós colocamos os gráficos, os diagramas de momento fletor e esforço cortante. Agora que nós temos os diagramas, podemos começar a completar a nossa tabela de envoltória. A envoltória do esforço cortante e do momento fletor já estão preenchidas aqui para cargas permanentes. Para preenchê-la é bem simples. Você olha no diagrama a seção e vê a carga que está no diagrama. Por exemplo, em A é 0, em B é menos 50 pelo lado esquerdo, 81,25 pelo lado direito e por aí vai. Mesma coisa para o momento fletor. Bom, agora precisamos calcular as envoltórias de esforço cortante e momento fletor devido às cargas móveis. Para isso, vamos utilizar linhas de influência. Essas duas tabelas de momento fletor e de esforços cortantes vão nos auxiliar a calcular as linhas de influência nessa estrutura. Para calcular a linha de influência, precisamos variar uma carga pontual sobre a estrutura em cada uma das seções e calcular os diagramas de esforço cortante e momento fletor. Para preencher a tabela, nós primeiro colocamos as reações, vocês podem ver RB e RF, no nosso caso aqui, é 1,33, 0,33 e menos 0,33. O momento em A é 0, o momento em B é 2, o momento em C é 1,5, em D é 1, em E 0,5, em F é 0 e em G é 0. Lembrando que no diagrama de momento fletor, o negativo é em cima e o positivo é embaixo. Nos esforços cortantes, temos as reações são iguais, né? O cortante em A é menos 1, em B é menos 1 pela esquerda e 0,33, em C é 0,33, em D 0,33, em E 0,33, em F pela esquerda 0,33, pela direita é 0, em G é 0. Bom, para os outros pontos, vamos fazer de maneira análoga. Então vou passar e vocês podem ver a tabela sendo preenchida. Ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, ponto G. Para o cálculo do envoltório, precisaremos dessa segunda parte. Essa segunda parte leva em consideração as cargas móveis aplicadas na estrutura. Bem, nessa segunda parte, iremos confeccionar gráficos e tiraremos desse gráfico a cortante máxima e a cortante mínima, o momento máximo e o momento mínimo. Eles serão necessários para confeccionar uma outra tabela e assim chegar no envoltório final. Bem, como que é construído esse gráfico? Esse gráfico é construído da seguinte forma. Com as tabelas confeccionadas nos slides anteriores, nós iremos utilizar das colunas. Olha só, elas estão em destaque aqui. Da seguinte forma que iremos realizar o gráfico. Primeiro ponto, que é o ponto 0. Segundo ponto, ponto 2. O outro ponto, 3,5. Estes são as seções A, B, C, D até o ponto G. Utilizaremos os pontos aqui em destaque. Ou seja, aqui está o primeiro exemplo, o momento em A. Olha só, o primeiro ponto é 0, o segundo, 0. Ou seja, tudo 0. Ou seja, o gráfico aqui é 0, é um gráfico nulo. Vamos para a de baixo. A de baixo
que é a tabela cortante agora, a tabela dos esforços cortantes, é análogo, tem o mesmo raciocínio. Dessa vez, você pode ver que ela não é totalmente zero. Ela tem um menos 1 aqui no ponto zero. Ou seja, no ponto A, ela tem aqui menos 1. Lembrando que menos o valor negativo fica acima da estrutura e o valor negativo abaixo da estrutura. Agora é a segunda coluna. Ela está aqui, representada graficamente. Olha só. No comprimento zero, ou seja, aqui no ponto A, ela vale menos 2. E no ponto B, ou seja, no comprimento 2, ela vale 0. Então, como é que se comporta aqui no gráfico? Olha só, menos 2, esse é o gráfico do momento, 0. O restante, olha aqui, é nulo. Então, nulo. Agora aqui, o cortante. Lembrando que essa tabela foi confeccionada nos slides anteriores. Olha aqui, vamos lá para o Q. O QB do lado esquerdo, ele está aqui em cima. Ele vale menos 1, no restante 0. Ou seja, menos 1, sobe, desce, e no restante nulo. E aqui embaixo é o QB do lado direito. Ou seja, ele vale 0,33, depois ele vem 0 do lado esquerdo, 1 do lado direito. E ele vai de 1 até 0. Representado aqui, 0,75, 0,5, 0,25 e 0. E depois ele sobe para menos 0,167. Lembrando novamente que a parte de cima ela é a parte negativa e a parte de abaixo é a parte positiva. Então, podemos ver que a fórmula de construir o gráfico ela não vai mudar. Ela vai seguir sempre esse contexto da coluna e a gente vai representando graficamente de acordo com os pontos e com o valor da carga. Bem, até então a gente tinha feito apenas os gráficos, construído apenas os gráficos. Agora a gente tem que calcular o Q mínimo e o Q máximo. Aqui fizemos dois exemplos. Está aqui o QA e o QB do lado direito. Esses são os gráficos que fizemos no slide passado. São os dois gráficos, respectivos ao QA e ao QB. Como a gente calcula o Q mínimo e o Q máximo? Bem, o que vai fazer a diferença aqui, para a gente calcular, serão as cargas móveis. Ou seja, o objetivo é fazer sempre o caso extremo. A gente vai utilizar a maneira com que a carga fique mais pesada possível, ou seja, onde seja o caso mais extremo. Esse aqui está o trem tipo. O nosso trem tipo ele tem dois eixos. O primeiro eixo de 20 kN e o segundo de 10 kN. E ele tem uma distância de 3 metros. Como a gente faz para esse caso aqui ser o pior possível? A gente faz utilizando a seguinte lógica. A gente pega o eixo de 20 kN e coloca em cima de onde a carga é máxima, ou seja, menos 1. Então a gente tem aqui o seguinte cálculo. Menos 1 vezes 20. Esse menos 1 é a carga máxima. O 20 está referente ao eixo onde ele é mais pesado. O resultado vai dar o Q mínimo. Por que Q mínimo? Porque ele é a parte superior. Ou seja, aqui é o menos 1. O Q máximo é 0. Por quê? Porque aqui abaixo da estrutura não tem nada. Ou seja, é 0. Agora a gente vai dar um exemplo aqui um pouco mais elaborado, que é o QB do lado direito. Olha aqui, como a gente vai fazer? A maneira é análoga, só que aqui vai entrar a multidão. O que é a multidão? A multidão é essa força aqui distribuída que é aplicada em todo o gráfico da estrutura. Ela é aplicada aqui no gráfico. Seguinte, como que a gente vai calcular? Vamos para o Q mínimo. Q mínimo, ou seja, é a parte de cima. O Q máximo é a parte de baixo. Vamos para a parte de cima. A única parte que a gente tem aqui é essa parte aqui, que representa a parte negativa. Tá aqui, mesma coisa. A gente colocou o 20, que é o eixo mais pesado, em cima do ponto máximo, mínimo, É o ponto máximo da parte mínima, que é esse aqui, menos 0,167. Só um detalhe, o nosso trem tipo ele tem 3 metros de distância, ou seja, de um eixo ao outro tem 3 metros. Como essa seção aqui tem apenas 1 metro, a gente só leva em consideração o eixo de 20, o eixo de 20 kN. O eixo de 10 ele não leva em consideração aqui. Aqui embaixo ele já vai levar em consideração. Olha só, a gente vai fazer o cálculo da maneira análoga.
o ponto mínimo mais extremo, ou seja, o menos 0,167 vezes o 20 do trem tipo. Só que agora, diferente desse exemplo aqui, ele tem uma área aqui. Ó. Aqui a gente não utilizou da multidão porque a área era zero. Aqui não tem área no gráfico. Aqui tem. Então a gente vai fazer o seguinte cálculo. A gente vai somar com menos 167. Aqui está 0,17, mas foi uma simplificação, multiplicado por 1 sobre 2. O que é esse 1 sobre 2? Na verdade é a área. A gente está multiplicando pela distância e dividindo por 2, que é a área do triângulo. Ou seja, é essa área aqui vezes a multidão. Tá aqui, ó. A gente calculou primeiro a parte em amarelo, que é a parte do trem tipo, e a segunda parte, que é a parte da multidão. Fizemos a soma e chegamos a esse valor aqui, ó. Esse é o Q mínimo. Esse é o valor Q mínimo da parte superior, porque aqui, ó, parte negativa, superior. Agora a parte de baixo. Tá aqui, ó, que é máximo. A parte em amarelo, novamente, está representando a parte do trem tipo. Onde que o trem tipo é aplicado? Sempre na parte onde vai ficar a maior carga possível. A gente colocou ele aqui, ó, no 1, que é a força extrema. A força extrema é onde ele tem a maior carga. Então, o menos 20 está aqui aplicado. E como o trem tipo tem 3 metros de distância, olha aqui, ó, o trem tipo vem até aqui e a força de 10 kN é aplicado aqui, ó, em 0,5. Então está aqui, ó, 1 vezes 20 mais a segunda parte, o outro eixo, 0,5, que está aqui em cima, vezes 10. Mas agora essa aqui é a parte da multidão. A parte da multidão, como eu disse, ela é aplicada em toda a área, ou seja, toda a área aqui de baixo, que é a área positiva, a gente vai aplicar a multidão. A primeira área é essa daqui, 0,33 vezes 2, que é essa distância aqui, dividido por 2, área do triângulo, vezes a multidão. Agora, essa área aqui, como é que é essa área? É 1 vezes 6, que é esse comprimento aqui, dividido por 2. É a área do triângulo vezes a multidão. A gente chega nesse valor aqui, 58,33. Esse é o Q máximo da estrutura. E esse aqui é o Q mínimo da estrutura, nesse ponto aqui. Todos os outros exemplos são feitos de maneira análoga. Eu vou passando para vocês e vocês vão vendo como são preenchidas a tabela. No slide anterior, a gente mostrou como se calcula o Q máximo e o Q mínimo, e de maneira análoga a gente não deu exemplo de como calcular o M máximo e o M mínimo, mas a maneira é exatamente igual, não muda. A gente vai fazer a mesma forma, aplicando as cargas móveis e dando continuidade ao cálculo. Aqui a gente já está mostrando os gráficos seguintes, ou seja, aqui ó, a outra tabela. Esses são os gráficos. Lembrando que todos esses gráficos devem ser calculados de cada gráfico, o Q máximo, o Q mínimo, e o M máximo e o M mínimo. Eu vou passando aqui e vocês vão vendo os gráficos. Esse é o gráfico, ó. Outro gráfico, tá aqui ó, os gráficos. E aqui os últimos gráficos. Retirando sempre o Q máximo, o Q mínimo, o M máximo e o M mínimo para confeccionar a seguinte tabela. Ela vai estar no próximo slide. Bom, então nos slides anteriores a gente mostrou como fazer o cálculo do Q mínimo e o Q máximo e da carga permanente, que está aqui nessa primeira coluna e nas outras colunas. Então a gente tem aqui carga móvel, representada aqui nessas duas colunas, mínimo e máximo, e as envoltórias mínimas e máximas, que a gente vai mostrar como calcular agora. Então, para calcular a envoltória mínima, a gente vai pegar a primeira coluna aqui da carga permanente e somar com a carga móvel mínima, ou seja, 0 menos 20, a gente vai achar a envoltória mínima de menos 20. Aí pula para a segunda linha, carga permanente menos 50, menos 40, a gente vai achar a envoltória mínima de menos 90. E assim vai sucessivamente. Agora, para a envoltória máxima, a gente vai fazer o quê? Pegar a carga permanente mais a carga móvel máxima, ou seja, 0 mais 0, a gente vai achar a envoltória máxima aqui no ponto A de 0. Carga permanente, menos 50, mais carga móvel máxima 0. A gente vai achar aqui a envoltória máxima no ponto B à esquerda de menos 50. E assim a gente vai sucessivamente até chegar ao último valor. Depois que a gente fizer isso tudo e completar essa tabela de esforço cortante da envoltória, a gente vai pegar esses valores de envoltória mínimo e máximo e traçar o gráfico. Como que a gente vai fazer isso? É só
pegar esses valores, desenhar no gráfico e ligar os pontos. Depois disso a gente já vai ter o gráfico traçado. Bom, então da mesma forma que a gente fez por outro slide para a tabela de força cortante da envoltória, a gente vai fazer para a tabela de momento fletor. Então a gente tem aqui, a gente já mostrou como que acha essa primeira tabela nos slides anteriores, que é a de carga permanente, carga móvel máxima e mínima. Agora a gente vai mostrar como a gente vai achar essas envoltórias máxima e mínima para a gente poder desenhar esse gráfico. Então, a gente vai pegar aqui, ó, como a gente fez no último slide, carga permanente mais carga móvel no ponto mínimo, no ponto A, carga móvel mínima, a gente vai somar e vai achar a envoltória mínima. Isso sucessivamente para cada ponto. E depois vai fazer isso também para a envoltória máxima. Vai pegar carga permanente mais carga móvel nos pontos máximos. Depois disso, a gente vai fazer de forma análoga o gráfico, pegar esses pontos que a gente achou aqui na tabela, desenhar e depois ligar cada ponto, formando o nosso gráfico. Também é importante mostrar que a parte de cima do gráfico representa o valor negativo do momento e a parte de baixo representa o valor positivo.